Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de RH com Zaira Vasconcelos, a Business Coach Zaira Vasconcelos. Tudo bem, Zaira? Tudo bem, Francis. Um prazer imenso estar com você aqui para a gente falar de RH. Para mim também, eu estou muito feliz de poder contribuir e compartilhar um pouco da minha experiência, né, como empresária, como business coach. E é por isso mesmo que eu te convidei, porque o tema que nós vamos estar trazendo hoje é sobre engajamento. É o que eu tenho escutado muito, né, sobre o mundo de RH. Tem vários temas, mas eu achei interessante a gente começar com um tema que tem sido tão relevante. Verdade. Nos momentos atuais, né? Temas de livros, de discussões, de palestras, e não só o engajamento, mas a felicidade no trabalho. E eu conheço sua história, sei que você foi empresária durante muitos anos e hoje você orienta, multiplica esse conhecimento, né, com empresários, mas eu quero que você me fale um pouco da fase quando você era empresária, né? Eu sei que eu te conheci um pouco lá atrás e eu lembro da sua necessidade de buscar um RH. Sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, sobre esse momento. Como era esse tema engajamento, que naquela época a gente não falava de engajamento, mas mais de motivação, sim, né? Sim. Como motivar as pessoas para reter, enfim. Queria que você trouxesse um pouquinho sobre essa sua experiência nessa época e como você traz, depois desses anos que passaram, de toda a experiência adquirida, como é que você hoje compartilha com seus clientes? Sim, esse é um tema que realmente me apaixona. Eu comecei a minha jornada empreendedora em 92, mais ou menos. E, bom, de lá para cá eu cometi muitos erros, né, em relação a como tratar o relacionamento com o funcionário. Uma crença eu tinha e permanece até hoje, é que o crescimento de qualquer empreendimento, de qualquer negócio, ele só vem através de pessoas. Sim. Por mais que o empresário tenha muita capacidade produtiva, muito conhecimento, mas ele sozinho ele não consegue realizar tudo que precisa. E eu me lembro que, como empresária, administradora de empresas, como pós-graduada em gestão de negócios, eu tinha uma dificuldade de compartilhar essa necessidade com os nossos sócios. E o que apareceu, então, como motivador para eu olhar o RH de uma forma diferente? Quando eu comecei a medir que o nosso turnover estava muito alto. E, além disso, perceber que as pessoas não estavam vestindo a camisa. Né? Sim. Então esse era o termo que a gente usava muito forte na época. Vestir e suar, né? Tem gente que veste, tem gente que transpira a camisa. Tem que vestir e suar a camisa. Isso. Então a gente tinha muita dificuldade. E isso aparece, sobretudo, na entrega para o cliente. Né? Sim. Então quando o cliente começa a reclamar da qualidade do atendimento, do tempo de resposta. Então eu passei a sentir necessidade de realmente fazer algo diferente. E convencer os meus sócios de que era isso era uma coisa importante. E eu lembro que eu tinha uma resistência muito grande por parte de alguns, porque eles me viam como a pessoa capaz de fazer isso. E eu tinha que defender a tese de que o empresário, por mais competências que ele tenha, gerais, para determinados assuntos, ele precisava de especialistas. Né? Até porque o empresário ele tem que estar focado no negócio. Ele tem que estar focado nos resultados para aquele negócio. E aí, felizmente, a gente conseguiu fazer realmente um trabalho, foi muito interessante. E aí eu aprendi muito, porque além de aprender a melhorar a minha relação com as pessoas, eu aprendi que as políticas de RH são muitas e que elas são variadas. Nessa época você só tinha um departamento pessoal. Só tinha um departamento pessoal. Não tinha nenhuma política de desenvolvimento. Que eu achava que era suficiente, claro. Né? E muitos empresários acham que é suficiente ter um departamento pessoal. Que cuida da contratação, da demissão, do pagamento da folha. É só isso. Mas a gente descobre muito rapidamente que é muito mais. Então, se eu quero melhorar a produtividade do meu negócio, eu tenho que enxergar as pessoas não como recursos humanos, mas como seres humanos que têm uma integridade, né, uma abrangência muito maior, que não é só a questão da relação profissional, mas eles são seres humanos que eles trazem para o ambiente de trabalho suas histórias para si. Eu me lembro que uma época a gente dizia assim, não, o bom profissional é aquele que deixa seus problemas pessoais na porta da empresa, né? Então, quebrar esses paradigmas. Isso. Como se fosse assim, né? Como se indivíduo... Mas eu ainda escuto isso, viu? Ainda tem lá isso fora, hoje, né? você deixa seus problemas lá fora e quando você entra... Claro que a pessoa, quando está no dia a dia do trabalho, né? Ela
foca, ela desenvolve, mas qualquer momento, e hoje a gente está no mundo do WhatsApp, que vem, né, uma mensagem, alguma coisa, naquele momento, com certeza, a produção daquela pessoa não é a mesma, ela não produz da mesma maneira, o foco dela, ela não consegue se concentrar, e aí vem um outro tema que é a liderança, né? A liderança está percebendo a equipe. Exatamente. Enfim, trazendo essa questão do engajamento, quando você fala, você trouxe aí um pouco da sua experiência, que naquela época o nome não era engajamento, né, mas são ações para engajar. Trazendo para hoje, o que é que você tem escutado dos empresários? Né? Quando eu sei que seu trabalho como business coach, você faz um trabalho muito mais abrangente, onde você atua em várias áreas do negócio. Eu me autodenomino uma generalista nessa área, Isso, né? Tipo, quase comparando com a área médica, o clínico geral. A própria nomenclatura já traduz, né? Porque a gente também tem coaches, hoje a gente fala também do coach de várias linhas de coach, mas quando a gente traz para esse tema de engajamento, quando você trabalha o pilar desenvolvimento humano, RH, o que você tem escutado dos empresários? Principalmente com esse tema, quando se fala sobre engajamento, né? Porque ele tem escutado. Ele pode até não estar entendendo bem como é que se faz, mas que ele está escutando, ele dá. Por incrível que pareça, em 15 anos isso mudou alguma coisa, mas no segmento das micro e pequenas empresas e médias empresas com que eu atuo mais diretamente, incrivelmente a gente ainda percebe um desconhecimento dos empresários, primeiro da importância e do valor que as pessoas precisam ter dentro da organização. Segundo, de que elas precisam, eles empresários, precisam de uma definição, de um conjunto de políticas que tragam as pessoas para o propósito da organização. E aí é que começa o engajamento. Muitos empresários não estão atentos a que o conjunto de crenças que ele traz para dentro do negócio precisa ser compartilhado com as pessoas para que elas cumprem, na verdade, aquela crença. Então, eu costumo dizer o seguinte, que todos nós, dentro de uma empresa, qualquer funcionário, ele é um vendedor. Ou ele vende o produto, ou ele vende uma ideia, ou ele vende a própria empresa como contexto geral. E se ele não estiver comprando a empresa, ou seja, acreditando aqueles princípios que o empresário prega, ela não vai se engajar. Então, ela vai estar ali preocupada apenas com receber o salário no final do mês. Então, o que eu tenho trabalhado muito é ampliar a consciência do empresário para essa necessidade. Porque quando eu pergunto quais são as principais queixas que ele tem, ou o que é que o negócio, o que é que o negócio não dá, ele diz as pessoas. As pessoas, exatamente. Eu já ouvi. Mas muitos não entendem a importância de investir, né? Porque para eles isso é um gasto. Isso é um gasto, né? exatamente. Então você tem, por exemplo, política de cargo de salário, avaliação de desempenho, ou mesmo ações de engajamento, fala assim, com o propósito do negócio, ter claridade em relação ao que é o propósito do negócio. O que eu percebo também, Zay? Eles acham que isso é gastar dinheiro. Gastar dinheiro, é verdade. E não investir. O que eu percebo? Alguns empresários, né, claro que eu tive experiência com líderes que realmente acreditavam na gestão de pessoas, que investem e acreditam que através do engajamento das pessoas se gera sim a motivação, a verdadeira, a real motivação. Mas eu percebo muito a preocupação de você ter. Eles entendem que o engajamento, quando a gente ouve muito que o engajamento está associado um dos pilares é a tradução da missão, dos objetivos, dos propósitos estratégicos da empresa. E muitos líderes, eles acreditam que está escrito ali na placa, né? Seja suficiente. Exatamente, escrito na placa, ou já a empresa tem todo o planejamento estratégico, então está ali, está escrito, as pessoas fazem aquela leitura, né? Mas não há uma tradução Sobretudo no exemplo e na atitude das pessoas no dia a dia das empresas. Não há uma prática do que está escrito com aquilo que é... Parece que é um quadro na parede, não um sentido de ser de verdade. Sabe o que eu fico me perguntando? Aquele fundador, aquele empresário, ele se engajou para criar aquela empresa. O que foi que levou ele que motivador, que nível de engajamento ele entrou
para construir algo que muitas vezes começou do nada. Na maioria das vezes as histórias são assim, né? A não ser aqueles que herdaram, mas mesmo assim trouxeram... Ou de empresas que se dividiram, né, em áreas de negócios. Sim. E o que é que engajou? Isso eu percebo que eles não vendem. Porque a partir do momento que eu estou numa empresa, que eu conheço a história, que eu me conecto com o propósito, né, isso já é o início, não é só isso. Existem vários pilares aí para que as pessoas se sintam engajadas. Você tem o reconhecimento, você tem o valor agregado no dia a dia, né, de envolver as pessoas no processo decisório, de trazer as pessoas para o contexto realmente assim do sentido de ser. Perguntar para o empresário: por que eu abri esse negócio? O que me faz realmente acordar todos os dias e vir para cá e ter que, como alguns dizem, matar um leão por dia? Porque até para ele precisa estar engajado para acordar todo dia. Mas olha, Francis, se não houver um propósito alinhado, aí ele está todo dia, mesmo ele sendo o dono da empresa, ele tem o mesmo sentimento. Exatamente. Ele não se muda. Sente autoempregado. Exatamente. Então, a minha experiência, e sobretudo a minha experiência primeiro como empresária, né, como os erros que eu cometi, os acertos também que eu cometi, entrar no mundo do business coach me fez assim abrir uma nova perspectiva de trazer essa experiência e essa história de vida e falar a linguagem do empresário, né? Então eu consigo entender e perceber onde que eles estão realmente errando e onde eles estão acertando e quais são as áreas de oportunidade que ele tem para melhorar o desempenho do negócio dele. E fundamentalmente passa pela gestão de pessoas. Então, desde um simples tapinha nas costas, e aí, fulano, como é que você está? Tudo bem? Até a transmissão de uma missão, de uma responsabilidade, ou até mesmo a cobrança pelo retorno dessa responsabilidade. Então, você percebe que aquele líder, aquele empresário que está conectado com as pessoas no dia a dia, talvez essa seja os 80% do tempo que ele precisa gastar enquanto está focado na gestão. Ele tem que estar muito direcionado para isso, até porque outra pessoa não vai fazer. Mas no contexto das pessoas, para mim, na minha experiência, é uma visão, inclusive um pouco equivocada, desses empresários, não focarem, não darem essa atenção realmente ao desenvolvimento de pessoas. Porque, inclusive, a gente tem métricas que comprovam que o custo para a empresa da improdutividade, porque a improdutividade ela é fluxo, ou melhor dizendo, ela é resultado da falta de engajamento. Exatamente. Né? Ou a baixa produtividade, mesmo quando eles têm algum engajamento, os empresários não sabem quanto custa para a empresa esses valores. E hoje a gente consegue comprovar com métricas objetivas e chegar a valores específicos de quanto ele está gastando por mês ou por ano por conta da falta desse engajamento. Foi aí que você entendeu, quando você era empresária, a necessidade de investir em políticas de RH? Francis, quando eu percebi, eu não tinha esses números, eu não tinha... Isso, mas eu digo assim, no próprio sentimento da motivação das pessoas, do próprio comportamento, da entrega das pessoas. Na qualidade da entrega, na qualidade da entrega. Na fisionomia das pessoas. O clima, né? O próprio ambiente, ele já retrata se as pessoas estão engajadas ou não. Como líder, mesmo você vê na equipe quem é aquele que realmente está engajado, porque tem aqueles que são engajados e os desengajados. Quer ver uma coisa importante que engaja muito as pessoas, pelo menos nessa época, o que me chamou muita atenção, e daí a necessidade de eu tratar esse assunto profissionalmente com alguém que fosse especialista da área, foi a empresa crescendo. Então, a gente tinha que tomar decisões do tipo, eu promovo as pessoas que já estão na empresa e trago novos integrantes na base, ou eu trago pessoas mais experientes de mercado para ocupar os cargos de liderança. Esse foi um dos erros assim, mais gritantes. Porque, inicialmente, a gente achava que tinha que trazer pessoas com experiência de mercado para ocupar os cargos de liderança. E aí que foi que houve, na base, insatisfação, porque as pessoas entendiam que elas podiam estar naquele lugar. E não foi dada a elas essa chance. É um outro ponto. Isso quebra a motivação da pessoa. Exatamente. Um outro ponto. Como eu posso estar conectada com o propósito de uma instituição onde eu não me sinto segura?
onde eu não sinto, onde eu não estabeleço uma relação de confiança, onde para mim não está claro quais são os projetos futuros. E como eu posso crescer ali dentro. Exatamente, né? Porque quando você tem isso de maneira clareza, eu acho que falta mais clareza. Exatamente. Tem às vezes tem muito, como é que eu posso dizer? Muitos manuais, muitos procedimentos que acabam burocratizando demais, muitos textos e poucas práticas. E as pessoas, elas precisam de clareza, as coisas precisam ser mais objetivas, mais simples. Como é que eu posso estar conectado? Eu costumo dizer que como relacionamento, né? Quando você não está alinhado no propósito, quando você não consegue enxergar, você não tem confiança, não tem segurança naquela relação, você tende a retroceder, exatamente, a dar passos para trás. Você está sempre numa posição mais defensiva e aí você só vai fazer o básico. O básico, né? Você não vai fazer aquele seu melhor. Francis, eu tenho uma situação que sempre me chama muita atenção, que é o seguinte: os empresários que não têm essa percepção, não é porque eles sejam maus ou que eles não estejam se importando com as pessoas, é porque eles não desenvolveram essa habilidade. Normalmente os empresários, eles começam uma atividade numa área de negócio que eles dominam, então o foco deles é na entrega, né? Então, à medida que eles vão agregando pessoas, eles não têm essa sensibilidade. Então, e se torna uma coisa chata. Mas aí é quando a gente precisa... Muitos eu escuto isso. Poxa, Francis, olha, se eu pudesse... Não sei lidar, é difícil para mim. Dificuldade. Isso. Exatamente. Até porque quando o empresário está muito focado na área de negócio que ele é especialista, ele acha que é fácil para as outras pessoas, que ele não precisa treinar, que ele não precisa envolver as pessoas na decisão, que ele sabe mais, que ele sabe todas as coisas naquela área. Ou como assim? Não está entendendo que tem que ser feito isso achando aqui? Que aquilo é o básico, né? Isso. Então, assim, você sair do seu eixo, do seu quadrado, né? E se colocar no lugar das pessoas, e imaginar que aquelas pessoas têm sonhos. Eu sempre faço trabalhos com empresários, trazendo à tona que quem está ali não compra o sonho da empresa ou do empresário, ele vai para lá comprar o próprio sonho. E ele visualiza que naquela empresa ele tem a oportunidade de realizar o sonho dele. Então, a minha crença de que aqui você pode, a crença que eu, empresário, compartilho com o meu funcionário, dizendo, olha, aqui você tem a oportunidade de realizar o seu sonho e se engaja. Então, a gente tem propósito, visão de futuro e o sonho. Sem o sonho, as pessoas não se engajam. Qual é a dica, Zé, que você deixa aí para os empresários? Né? Olha, de modo geral, tem um ponto que eu gosto de provocar os empresários. Quanto custa a insatisfação do seu funcionário? Quanto custa para você a improdutividade do seu funcionário? Quanto custa para você uma contratação errada? Quanto custa a reposição desse funcionário? Quando a gente coloca isso em números, fica absolutamente patente que o que ele faz em relação a engajar as pessoas, melhorar o relacionamento com as pessoas, ele não está fazendo favor nenhum. Não é romantismo, não é pieguice, é simplesmente resultado para o negócio. Essa é a minha dica. É buscar um RH que não abrace a árvore apenas, mas gere frutos da árvore. Exatamente, né? Exatamente. Porque eles falam muito, negócio de abraçar a árvore. Não, eu digo sempre, o RH, ele precisa, além de abraçar, porque a gente está lidando com pessoas, e precisa haver, sim, uma conexão emocional, sim. 80% das vezes. Sim. Essa conexão precisa acontecer. Precisa se gerar frutos desse abraço, né? Desse cuidado. Zay, amei nossa conversa, muito obrigada, viu? Vou chamar você para tomar mais café comigo. Com certeza, e a gente fala de vários temas. Estarei à disposição. Sobre RH, para você trazer o que está se passando na cabeça dos empresários. Maravilha. Tá bom? Obrigada Obrigada também. Obrigada, gente.